Olá, boa tarde, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo hoje a escritora Camila Antunes. Não perca uma jovem, promissora escritora brasileira, aqui em Belém do Pará. Voltamos daqui a pouco, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Beijo! Comece o ano cuidando da sua saúde. A Intervida conta com uma equipe altamente qualificada e comprometida para levar conforto e segurança na hora de realizar seus exames. Serviços de tomografia multislice, ecocardiograma, eletrocardiograma, ergometria, mapa, Holter, radiologia digital, ultrassonografia, mamografia digital, densiometria óssea, endoscopia, vacinas, odontologia, consultórios médicos. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Oi gente, eu sou Beatriz, gerente da Adidas no Boulevard Shopping, terceiro piso. Eu queria apresentar um pouquinho da loja para vocês. A nossa loja é uma loja performance, é uma loja com produtos altamente tecnológicos. Nós trabalhamos com 4 categorias, que seria corrida, treino, futebol e originals. Nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil. A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual, que é uma linha mais para o dia a dia, que é uma linha que você não precisa ter tanta tecnologia, mas que é uma linha que você pode usar sempre. A nossa loja funciona no Boulevard Shopping, terceiro piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita! Estamos hoje recebendo aqui no nosso Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, nessa tarde de domingo, a Camila Antunes, escritora, jovem, está aqui em Belém do Pará, curtindo o lançamento do seu livro. Camila Antunes, muito obrigado pelo aceite do convite, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Camila, eu queria que você falasse um pouco de você. Você não é paraense, não é isso? Não, eu sou carioca. Carioca. Sou casada com um militar, estou no Pará há 3 anos. 3 anos. Morando foi transferido para cá. Isso. Ele foi há 4 anos e eu estou aqui há 3 anos morando em Belém. 3 anos. O que você acha da nossa linda cidade das Mangueiras? Come manga também, não? Como, sim. Como você gosta da... Belém é uma cidade muito gostosa, Foi bem receptivo com a gente se adaptou bem rápido. E estamos gostando desse período. Come açaí já, as comidas típicas? Acostumando. Mais ou menos, devagarinho. Açaí a gente gosta bastante, eu gosto muito de açaí. Então, nos conte como é que é essa história de... Você é bióloga. Isso. E gosta da sua profissão de biologia. Ainda estuda um pouquinho de biologia, está mais afastada. Como é que é essa história? Eu sou bióloga de formação, Estou trilhando outra carreira, que é carreira de varejo aqui em Belém. Certo. Mas eu gosto sim da biologia. A biologia acaba se refletindo um pouco nesse hobby, que é a escrita, E é uma coisa que está sempre presente nos meus livros. Os meus leitores, costumam identificar esse traço nas histórias. Que é a questão biológica. Algumas das minhas protagonistas estão sempre envolvidas nessa área também. Da biologia. E tem alguns traços, assim, a própria história se passa no norte, o Vila do Imperador. E tem alguns traços do nosso bioma, do norte, as questões... a natureza, a flora, a fauna estão sempre presentes na história. Como é que a escritora veio à tona? Você é estudante de biologia, formada em biologia, veio morar em Belém do Pará com o marido transferido, trabalha no shopping, em varejo, com lojas, Adidas, etc. E como é que você
Como é que nasceu isso? Isso vem programado, isso vem lá do teu interior, isso é espiritual, é instintivo? Como é que nasce a história? Vou virar escritora, como é que é isso? Conta pra gente. É uma história até engraçada, é uma coisa de berço, né? Na verdade, assim, a arte é uma coisa que corre nas minhas veias. Eu sou filha de artista plástico, sou de uma família de artistas plásticos, na verdade. E eu sempre gostei de escrever, de pintar, são coisas desde criança? Assim, desde criança, que são coisas assim, ao longo da minha vida. Minha mãe tem uma pasta em casa assim, com as minhas histórias que eu escrevia. Contar histórias foi uma coisa que eu aprendi com meu pai e eu levei para a vida inteira. E eu sempre tive vontade, era um sonho que eu nunca achei que fosse se tornar realidade, lançar um livro, né? Sempre tive vontade, eu falava, quando eu escrever um livro, mas eu acho que eu nunca acreditei que isso pudesse ser real. Era muito longe esse sonho. E eu sempre tive muitas histórias assim na minha adolescência, inacabadas. Eu escrevia, minhas amiguinhas liam na escola e eram inacabadas, nunca ia adiante. E aqui em Belém, né, eu conheci um site, a minha irmã me indicou, já vivia em Belém, onde você pode publicar suas histórias online e as pessoas iam lendo conforme você... É como se fossem folhetins, os antigos folhetins. São capítulos publicados semanalmente na internet. Então, conforme eu ia publicando, as pessoas liam aquele capítulo. Gostavam. E comentavam. Então, tem uma interação que te incentiva. É um site, não é um blog. Não, é um site. É uma rede social de livros. Então, cada um tem seu perfil. Você pode falar o nome? Não tem problema? É o Wattpad. É uma rede social de Wattpad.com. Wattpad.com, isso. O Wattpad é um site que é muito conhecido, ele é de Toronto, no Canadá, ele é conhecido mundialmente. Ah, não é brasileiro esse site? Não, é um site canadense. Você escrevia em português as suas histórias? É em português? Em português, é porque ele é, assim, é mundialmente famoso mesmo. Inclusive, a representante brasileira do Wattpad é paraense. Olha aí, é formada na UFPA, a Fernanda. E, assim... conforme você vai publicando no Wattpad, você publica semanalmente, então as pessoas, geralmente o autor tem um horário programado, o dia programado em que ele vai publicar aquele capítulo, então as pessoas já ficam à espera. Você escreve no passar da semana ou você escreve no dia que você vai publicar? Não, algumas pessoas vão escrevendo conforme vão publicando. Minha primeira história foi assim. Eu fui escrevendo enquanto eu ia publicando e as pessoas queriam mais, aquilo me incentivava e eu acabei concluindo um livro. Mas hoje em dia eu sou mais apavorada, então eu não consigo sossegar enquanto eu não termino de escrever a história. Então, às vezes a história já está completamente pronta e eu só vou revisando conforme eu publico semanalmente. Pô, que legal. Então você está curtindo aqui Camila Antunes, explicando para você que o sonho de ser escritora tem que ter aquele instinto, como qualquer outra profissão, você tem que ter um certo amor, uma certa tendência, uma vocação desde criança. Então, você pode observar que então você nasceu com você brincava lá com seus pais, contando história, foi aprendendo, foi gostando, foi amando, e você é uma leitora assídua, gosta de ler também? Ah, demais. Isso eu herdei da minha mãe. Tua mãe. O amor por livros, né? Minha mãe sempre teve muitos livros em casa, então desde criança eu tinha muitos livrinhos, eu tinha várias pastas com aqueles livrinhos infantis, né? E aquilo era um amor, eu amava histórias, amava viajar, então eu tenho muito disso também, de viajar nos pensamentos. E isso foi um hábito de vida, né? Toda a minha família, minha irmã também é leitora, estudante de jornalismo, então ela é uma leitora assídua. E ela tem até um Bookstagram, que ela publica livros, então uma coisa de família mesmo. Então quer dizer que a internet foi um vetor, ajudou você a desenvolver a sua vocação de escritora? Com certeza. A internet hoje é uma porta para os escritores brasileiros de modo geral, né? Porque a publicação tradicional sempre foi assim, um sonho muito distante para a maioria dos escritores brasileiros, de maneira geral, assim, em peso, sempre foi um sonho muito distante. É muito difícil para um jovem escritor publicar um livro numa grande editora. Então, hoje em dia, essa barreira está caindo um pouco mais, porque o que a gente costuma ver no Brasil, as editoras elas costumam publicar livros de autores que já são consagrados, nacionais que já são consagrados, ou livros de autores que já são consagrados lá fora, de autores internacionais em português. Tanto quando a gente entra numa livraria, a maioria dos livros é estrangeiro, né? Infelizmente, é verdade. Então, assim, por quê? Aquilo já é certo que vai vender,
né? Já tem um público lá fora, então é mais provável que tenha uma aceitação aqui dentro. E a internet, ela tem quebrado um pouco essa barreira, né? Porque a publicação é independente. No Wattpad as pessoas leem de graça o nosso livro, entendeu? Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, Camila Antunes, quais são os passos para a pessoa. A gente vai colocar aqui embaixo da tela o site Wattpad, com a sua permissão, para poder divulgar para o telespectador, para ele aprender como é que ele chega ao site, como é que ele desenvolve um projeto, se ele tem um sonho como escritor, até para ele poder ler também, não só ser escritor, leitor também. No site ele pode acessar como leitor, não pode? Claro. Então ensine para o nosso telespectador como é que ele acessa, e aí ele desenvolve, tem uma senha, um pagamento mensal, um PayPal. É totalmente gratuito o Wattpad, né? Tanto para o leitor quanto para o escritor. Você entra no site, faz um perfil, como você faz um perfil no Facebook, né? E ali você começa a publicar suas obras. A maior dificuldade da pessoa que é iniciante no Wattpad é conseguir leitores, né? Os meus primeiros leitores, eu costumo falar... A família. Exatamente. Então você começa a divulgar para as pessoas que te conhecem, ou amigos que você tem, já tem perfil na plataforma. Então é uma dica que eu sempre dou, você sempre interagir na plataforma com os outros autores. Então se você começa a fazer amigos, começa a ser conhecido... Vocês conversam entre si? Claro, tem uma rede de amigos, assim, você acaba formando uma rede de amigos que você nunca viu pessoalmente. E... é uma rede de relacionamentos. De relacionamentos. Alguns escritores eu já conheci nas minhas viagens a trabalho. Eu viajo a trabalho e às vezes a gente acaba se encontrando, né? Pessoas que moram em outros lugares. E assim, quando lá dentro existem muitos concursos. Por exemplo, desafios de contos, desafios de escrita. Então você escreve um pequeno conto exclusivo para aquele desafio. E esse tipo de interação é interessante porque os outros concorrentes ficam curiosos para ler o que você escreve. Então assim você começa a ficar conhecido. Foi assim que deu certo para mim. Porque a divulgação em si, mandar aquele link, pedir para a pessoa ler essa história, não são todos os seus amigos, não são todas as pessoas do seu ciclo social que vão se interessar por ler, nem todo mundo tem o hábito de leitura. Então, quando você está dentro de uma plataforma de leitura, todas aquelas pessoas que estão ali dentro, né, obviamente têm esse hábito. Então, quando você começa a interagir, as pessoas se interessam e começam a conhecer a sua escrita, e assim você vai cativando. Esse site, o Wattpad, Wattpad, ele tem um número de pessoas que acessam, ele tem divulgado, porque assim, eu mesmo não conhecia. Não, eu não sei te dizer o número de pessoas, de acessos, mas assim, é muita gente. Existem autores que são famosos hoje em dia, que começaram no Wattpad. Tem um exemplo de autora internacional mais famosa, é a Anna Todd, que é a autora da série After, né? Ela tem toda uma série, ela começou publicando uma fanfic no Wattpad, que é uma história sobre, né, que era uma história baseada em outra história que é famosa, que é Crepúsculo, que é uma história que virou filme e tal. E tem muitos adolescentes no Wattpad. Então ela começou a conquistar aquele público e estourou de uma tal maneira que ela foi vista por uma editora, escreveu uma história original e publicou, e ela super famosa. Os direitos dela foram comprados até pelo cinema, se eu não estou enganada. E dentro do Brasil isso já está acontecendo. Tem uma carioca chamada Juliana Parrini, que o livro dela foi comprado os direitos do livro dela foram vendidos para serem adaptados para o cinema. Tem uma história agora que vai ser um filme do Netflix. Então, assim, dá uma visibilidade para os autores. Tem livros com milhões de leituras. Então, tem bastante acesso, né? E é mundial. Tem uma ferramenta no Wattpad que ela é muito interessante, que é demografia, né? Dentro das suas configurações. Isso é coisa que eu acho mais legal, assim, né? E lá você entra e você vê em que países do mundo estão lendo sua história. Então, você clica ali e toda vez que alguém tem uma porcentagem significante de leitores em algum... né, em relativo ao número de leituras que você tem, em algum país, esse país acende no mapa. Então você fica com o país pintadinho lá no seu mapa. Então tem leitores da Rússia, tem leitores na França, na Irlanda. Uma leitura já acende lá que alguém leu? Não, tem que ter uma percentual. Depende tem um percentual, 0, pouquinho por cento, porque depende da quantidade de leitores que você tem ao todo, né? Às vezes ele apaga, porque já ficou mais lido em outro país. Então é muito interessante. Por exemplo, eu tenho leitores portugueses que moram na França, e a gente acaba se conhecendo, porque a cada linha que você escreve, a pessoa, na verdade, a cada parágrafo que você escreve, a pessoa pode comentar naquele parágrafo específico. Então é interativo. Exatamente. Você escreve e o leitor
pode conversar com o autor? Pode. Isso então isso é interessante. É muito legal. É isso que difere o Wattpad de outras plataformas de publicação independente, como a Amazon, por exemplo. A Amazon é muito conhecida como publicação independente, que a pessoa publica ali, e eu acho que é até mais forte que existe, porque é mais forte que existe. Você compra o livro do autor e você avalia aquela leitura, e é muito legal também, lança muitos autores. A diferença do Wattpad é que você conversa durante a leitura, cada parágrafo, mesmo. Você pode comentar um capítulo, você pode comentar um parágrafo, e aquilo ali, legal. O autor responde e até te ajuda a lapidar o que você está escrevendo, você sabe que o leitor está esperando, você sabe como surpreendê-lo, é muito interessante. Então você está curtindo aqui Camila Antunes, uma jovem escritora promissora, né? Se Deus quiser vai crescer muito lançando seus livros. No próximo bloco a gente vai trazer para você O Filho do Imperador, você vai curtir bastante, a gente vai dar alguns spoilers aqui, só pequenos, para você poder comprar o livro também. Não perca, daqui a pouco voltamos. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Silva e Saito, estética automotiva. Aqui você tem um serviço com qualidade, agilidade e conforto. Somos uma empresa com mais de 19 anos de mercado. Temos profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e ambientes confortáveis para atender nossos clientes com excelência. Oferecemos o melhor em funilaria e pintura. Ao chegar em nossa empresa, você é logo bem atendido por nossas consultoras, que avaliam logo a melhor opção para o seu carro. Uma boa opção para pequenos consertos é o martelinho de ouro, que pela sensibilidade de nossos profissionais repara seu veículo sem pintura. Mas se você precisar, temos à disposição 2 cabines de pintura, laboratório de tintas e equipamentos de última geração para deixar o seu carro como novo. Recuperação de para-choque, aquele arranhado ou amassado no seu para-choque, nós resolvemos rapidamente com qualidade. Silva e Saito, estética automotiva, Avenida Senador Lemos, 106C, Alameda, ao lado do Bilhar do Pará. Fone 3223-6444. Tecnologia e conforto para cuidar da sua saúde. Com aparelhos de ponta para um melhor diagnóstico, a Intervida ainda conta com a comodidade de estar no maior shopping de nossa região. A Intervida oferece um serviço de qualidade em vacinação. A vacinação é uma das mais importantes medidas de prevenção a doenças. Não deixe para depois. Venha para a Intervida. Cuide de você e de quem você ama. Previna-se. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Voltamos, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Você está curtindo Camila Antunes, essa jovem escritora que mora aqui no Pará, carioca, praticamente radicada já no nosso Belém do Pará, adora comer açaí. Não é aquele açaí carioca não, né? Com banana, com guaraná, não, é açaí puro esse mesmo. Eu gosto também. Gosta também, tá vendo como é que é? Estamos aqui então curtindo, a Camila Antunes está explicando para você ter mais uma plataforma de acesso gratuita a livros. E Camila, como você vê, assim, eu sou um velho, para mim assim, eu adoro livro. Eu me apaixono. Meu livro eu coloco um plástico nele, guardo, ele fica novinho, com 30 anos. Eu tenho livro de 30 anos guardadinhos, são novos. Eu tenho ciúme dos meus livros, assim, né? Não gosto de emprestar, já perdi alguns por emprestar. E a leitura digital, eu ainda não me adaptei à leitura digital. Como é que você vê essa transição de pessoas? O jovem já está totalmente adaptado, ele gosta de ler no iPad, no iPod, nas plataformas digitais. Como é que é isso? Você acha que isso não tem retorno mais? O livro sempre vai existir? Sempre. Eu acho assim, eu também tinha essa dificuldade com o livro digital, não conseguia terminar uma leitura digital, achava que não era a mesma experiência, não é, e de fato não é, né? O livro nunca vai ser substituído, todo leitor ama o livro impresso, ama sentir o cheiro, a textura das páginas, isso é uma coisa do leitor.
Mas a leitura digital ela é fácil, de fácil acesso. Então as pessoas, o Wattpad, por exemplo, a pessoa tem acesso de forma gratuita à leitura digital, né? Isso cria até um problema atual, que é o plágio, né? Não só o plágio, como a pirataria pela internet, porque as pessoas conseguem baixar aquilo ali. Esse conteúdo pode ser baixado? Não, do Wattpad não, mas existem sites que acabam publicando livros gratuitos que não deveriam, que a gente chama de pirataria digital, né? Então, mas a leitura digital, ela é de fácil acesso. Então, eu vejo pelo lado que ela abre portas, né? Antigamente, para você ter acesso a um livro impresso, você ia a uma livraria, comprava o seu livro. Hoje em dia, até mesmo a forma de publicação era diferente, né? Você tinha que fazer todo aquele trabalho de mandar o seu trabalho para uma editora e ela reconhecer. E hoje em dia eu acho que esse processo está um pouco invertido, mas eu acho que o livro impresso nunca vai ser substituído. Pelo contrário, meu livro começou digital, esse livro foi publicado no Wattpad e depois ele foi visto por uma editora e foi recebido uma proposta e ele foi impresso. Então, acho que todo escritor, ele mesmo já saiu direto da internet para a editora ou ele teve ajustes? Não teve mudanças na gramática, mudanças no formato? Como é que ocorreu isso? Não exatamente, né? Teve alguns ajustes de revisão, porque o Wattpad não passa por esse filtro, como uma publicação independente, você escreve, você publica na íntegra, na íntegra, né? Exatamente como saiu da sua cabeça aquilo ali, então não passou por um revisor, por um editor, então não teve esse primeiro filtro, né? Então a gente tem essas adaptações quando passa para a editora, que aquela melhora para ficar mais próprio para ser comercializado, digamos assim. Então tem pequenas adaptações, mas algumas editoras até fazem adaptações mais profundas, mas não teve nada assim muito... Como é que nasceu o Filho do Imperador? Filho do Imperador, Camila Antunes. Foi assim, na verdade a minha primeira história, né, foi sobre um personagem desse livro. A primeira história que eu escrevi, que é o Killian, o irmão da protagonista. Então a primeira história, né, o meu primeiro romance foi sobre ele. E teve uma cena nesse romance, chamado de Lumen, que... Como é o nome do romance? Lumen. Lumen. E tem uma pegada biológica nisso aí. E teve uma cena nessa história que me deixou assim com uma pulguinha atrás da orelha. E a partir dessa cena eu tive uma ideia para criar esse romance aqui, que é o Filho do Imperador. E ele se passa antes de Lumen. Então é o mesmo mundo, o mesmo universo, porque é um universo totalmente diferente, né? Criado especialmente para essa história. Então as duas histórias se passam no mesmo universo. Mas o Filho do Imperador um pouquinho antes, né? E saiu dessa cena aí que eu me despertei para escrever no sentido da fé, por ser uma distopia cristã, né? Então eu me aprofundei mais nessa história da fé, de como a fé era nesse universo. Muito bem, Camila Antunes, você está aqui passando para o nosso telespectador alguns spoilers do seu livro. Então, você podia fazer um resumo, claro, sucinto dessa história, O Filho do Imperador? Por favor. Posso. O Filho do Imperador é uma distopia cristã, né? Se passa um milênio à frente da nossa era, após uma guerra, né? E é um século, um tempo muito cético, onde as pessoas não têm muitas crenças, elas acreditam apenas naquilo que é palpável, naquilo que elas podem ver. E a configuração geográfica, né, é totalmente diferente, por conta dessa guerra que teve a partir de uma peste, a peste suína. Ela teve uma modificação no vírus e começou a atingir seres humanos, e aquilo gerou toda uma mudança, né, tanto política quanto geográfica. Geopolítica em todo mundo. E a história se trata de uma princesa que vive nesse tempo, a Karen. Ela é princesa de um pequeno reino que não tem muita significância política. E ela se vê obrigada a casar com o filho do homem mais importante do mundo, que vive na Amazônia, né? O império mais importante do mundo é na Amazônia nesses tempos. E aí a história se trata dessa saga dela tentar impedir isso é uma previsão, esse casamento. Então, do futuro. Né? De acordo com a minha... E aí a história se trata dessa saga dela tentar fugir desse casamento arranjado pelo irmão dela, que é o rei do pequeno reino em que ela vive, né?
E ela vai então casar com um filho de uma amazônida. Não, ela vai tentar não casar com ele. Ah, ela tá dando spoiler. Vai tentar se livrar você desse tem que casamento. curtir. Ah, ela vai tentar se livrar. Tá vendo como você tá curtindo uma jovem escritora? Isso é apaixonante escrever. Você lê os teus livros? Eu leio o tempo inteiro. Sim. Você lê várias vezes? Várias vezes. Tem vontade de mudar a história, mesmo depois de Sempre. publicada? Você acha que poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, eu sou muito poderia crítica. ter feito uma coisa diferente? Você Essa. poderia fazer, vamos dizer assim, vamos mudar o tempo desse livro, vou mudar a era desse livro, vou fazer alguma coisa diferente? Não nesse sentido, eu acho que é mais na estrutura, né? E, assim, a escrita eu acho que ela evolui conforme você vai praticando, pelo menos comigo funciona desse jeito, né? Então, conforme eu vou escrevendo outras histórias, quando eu volto naquela primeira, eu falo, nossa, não gostei dessa forma como eu trabalhei esse assunto, acho que poderia ter sido diferente. Então, nesse sentido, eu acho que sim. Mas no enredo em si, nunca aconteceu. Se você fosse definir a Camila Antunes como escritora, como você vê, saindo de você e olhando a Camila Antunes, como você se define? Que tipo de escritora? Mais conservadora, mais cética, mais moderna? Você escreve sobre religião, você escreve sobre amor, sobre paixão, sobre história humana, sobre guerra, sobre... Eu escrevo na verdade eu escrevo vários gêneros, né? Então eu acho que eu estou numa fase muito experimental, eu gosto de escrever sobre várias coisas. Não estou restrita a um gênero só. As primeiras histórias que eu escrevi foram distopias, foram Lumen e o Filho do Imperador. E depois eu comecei a me apaixonar pelo romance New Adult, que é um gênero, né, mais contemporâneo. A literatura feminina, né, que é o que a gente chama de literatura feminina, que é sobre o dia a dia da mulher, sua posição no mercado de trabalho, sua relação moderna com a família. Então, assim, essa é a minha paixão atual, é o que eu escrevo hoje em dia, né? E eu acho que é isso mesmo. Não tem um gênero específico, às vezes eu me aventuro na ficção científica, às vezes eu me aventuro na ficção histórica, mas o que eu amo mesmo escrever são esses dois gêneros, que é a distopia dentro desse universo que eu acabei criando, que é o Novo Mundo, e o New Adult, a literatura feminina. Poxa, então a gente fica muito feliz de falar com a Camila. Obrigado por ter vindo no nosso programa. Eu agradeço. Tenho certeza que o telespectador vai mandar um monte de WhatsApp aqui pra gente, pedindo uma nova entrevista com a Camila Antunes. Já está nas livrarias, já em Belém? Em Belém ainda não, ele pode ser encontrado nas livrarias online. Livrarias online. Na Saraiva, na Travessa e no site da editora. Mas vai chegar aqui na Saraiva também, se Deus quiser? Será que vai? Não, esse livro para chegar nas editoras, nas livrarias, ele tem que ser, como ele foi recém-lançado, ele tem que ser solicitado nas livrarias. Então, como tem um cadastro, né, e as pessoas solicitam conforme o número que vai sendo vendido. Você vai ver que amanhã vai ter um monte de gente comprando. O nosso telespectador, ele vai comprar O Filho do Imperador aí pela internet, e com certeza esse livro vai chegar às nossas livrarias físicas aqui em Belém. Muito obrigado pela sua audiência. O Saúde e Bem-Estar deseja uma boa tarde para você com a sua família, um bom repouso depois desse almoço bem gostoso. Faça a sua oração da tarde, repouse, agradeça a Deus por cada minuto que você respira. Um beijo, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar. Até domingo que vem, 2h30 da tarde. A Intervida traz um espaço diferenciado para melhor tratar da saúde da mulher. O Espaço Mulher é idealizado para oferecer o que há de melhor para você, mulher, com exames como ultrassonografia 3D e 4D, mamografia digital e densiometria óssea. Poderão ser realizados aqui mesmo, em nossa unidade, para seu maior conforto. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120.